Minutos, entrevista aqui no Jornal da Rios. Continuamos a entrevista do dia com o engenheiro de trânsito Manuel Paiva, e ele saiu com elogios na entrada, né? E já recebe elogios nessa segunda parte da entrevista também. O Luiz Heleno está ouvindo você, diz que é teu fã e concorda sobre o trânsito não ser Fórmula 1. Né? Também ligadinho conosco aqui e também participando. Ele está no chat do Facebook, né? Eu acho que é Felício, né? Felício do Santa Etelvina, né? Esse é o cara, né? Esse é o cara, Jornal da Rios, mas a população não ajuda. Ô, Manuel Paiva, olha só, são teus fãs aqui colocando, né, interagindo com a entrevista. Vamos então a mais uma pergunta. Trânsito de Manaus congestionado. Quais fatores que contribuem para esse congestionamento? Eu tenho uma colega aqui, a Diana Rodrigues, que é a nossa repórter externa, que ela chama de suco da confusão. Suco da confusão, quando começa o horário de rush, o horário de pico. Isso. Tanto é que tem a nossa ouvinte também, que acompanha a nossa programação, a Caroline Neri. Bom dia, Rosali Samara, escutando e enfrentando o trânsito da Djalma Batista. Esse trânsito, o que a gente precisa para desafogar esse trânsito? Olha só, vocês são muito generosos, senhores ouvintes. Vocês são fãs das meninas aqui e eu estou pegando essa carona, tá? Um abraço para vocês. Eu acho o seguinte, né? Primeiro, nós temos mais carro do que a capacidade das nossas vias, né? Uma cidade como Manaus, que tem 1 milhão de carros, hoje, já, janeiro de 2025, Nossa. tá? Mas vamos somar os carros que são da região metropolitana, que estão interligadas. As pessoas de Managaporu circulam aqui, de Itacoatiara circulam Manuel, aqui. parei no tempo. Eu pensei que ainda tivesse 500 mil, já temos 1 milhão. Não, 1 milhão. Nossa. Na realidade, nós temos quase 1.300.000 carros circulando. Isso carros registrados, fora os carros que chegam em Manaus, e todo dia chega carro em Manaus, e que não estão registrados no Detran, porque são carros de outra unidade da federação. Então, eles circulam muito mais, né? Então, o volume é muito grande, né? As nossas vias ainda são poucas vias que foram implantadas. A última via que foi implantada foi a Avenida Governador José Lindoso. É a grande obra norte-sul que se tem, que começa ali na Bola do Coroado e vai até a Barreira, né? Efetivamente, é a grande via que foi implantada nos últimos tempos. Nós precisamos disso. Ora, o que as cidades, ao longo do tempo, fizeram para isso? Eles fizeram uma adequação de ocupação do sistema viário. O que nós temos que priorizar? Tem um dado em Manaus que sempre me chamou muita atenção, né? Manaus, com esse 1 milhão de carros, 93% é para o transporte individual. Por que 93% da frota? São mais de 900 mil veículos, exatamente disso aqui. Vocês vejam de que, efetivamente, aqui está um quadro, efetivamente, dos automóveis, ou seja, 60% e mais 33%, dá 93% exatamente do transporte individual. Nós temos de ônibus 2%, um pouco mais de 22 mil ônibus, tá? Contando o ônibus do transporte urbano, do transporte especial, que são 2 mil ônibus. O nosso transporte urbano, todo dia, são 1.150, né? Nós temos 850 ônibus a mais no transporte de fretamento no distrito. Nós temos o transporte escolar, nós temos o transporte privado. Ou seja, nós temos pouco ônibus para transportar mais de 60% da população. E esses 93% dos carros, que é do transporte individual, são responsáveis de transportar 30% da população. É justo isso? E são esses carros que ocupam o sistema viário. Ora, nós temos que optar. Para quem nós vamos dar prioridade? Para quem mora no Santa Etelvina, para quem mora na periferia, para quem mora no entorno de Manaus, para quem mora no fundo do vale, para quem mora na zona norte, leste e oeste, que são as áreas mais carentes de deslocamento. O sistema viário efetivamente ele não é bem tratado e bem ajustado para a nossa capacidade. Efetivamente, nós temos que tomar essa prioridade. Ou seja, nós temos que tomar uma decisão. À medida em que a gente melhora o transporte público, a gente o torna mais atrativo, efetivamente nós vamos fazer com que as pessoas tenham confiança de deixar seu carro em casa ou deixar de andar o aplicativo. Por exemplo, eu sou defensor do aplicativo. O aplicativo ele não veio para atrapalhar sistema de transporte nenhum. O aplicativo é aquilo que nós chamamos na democratização da mobilidade das pessoas. As pessoas têm o direito de escolher como elas podem caminhar, como elas podem andar nas cidades. Efetivamente, quando as cidades são bem planejadas, as pessoas não precisam usar
nem o transporte individual, nem o transporte coletivo para se deslocar da sua casa para o trabalho, da sua casa para o comércio, da sua casa para o lazer. Por quê? A ocupação urbana da cidade ela é planejada. Manaus foi uma cidade feita de invasões. Ela tinha um núcleo central e que a cidade favelizou porque ela cresceu de uma maneira desordenada, por ocupação, no fundo dos seus igarapés, nas áreas verdes. Enfim, ela foi crescendo, horizontalizou, e Manaus hoje, ela é uma cidade muito difícil para as pessoas se deslocarem. Então, para aliviar, deveriam fazer mais corredores viários. Não tenha dúvida. E esse fazer no transporte de massa, no transporte coletivo. Desapropriações também seriam necessárias? Claro, como? Desapropriações? Não, necessariamente é a operação do sistema. Por exemplo, uma faixa exclusiva na Constantino Neri que começa lá no Largo da Matriz e que vai até a Barreira. Você sabe que hoje esse trecho, do jeito que o trânsito está, ele leva mais de 1h30 para se deslocar até lá. Se tivesse um corredor exclusivo, ele poderia fazer isso no máximo em 30 minutos. Ou seja, intervenções como foram feitas na Djalma e Constantino nesse meio tempo aí de vice-prefeito para prefeito em exercício, é preciso fazer mais essas intervenções. Essas intervenções, eu lhe diria o seguinte, todas as intervenções elas são necessárias. Agora, elas tiveram alguns pecados. Não houve divulgação prévia, não se conversou, por exemplo, com a imprensa e dizer, olha, o que é que eu penso? Vamos lá discutir com vocês. Vamos lá discutir com a imprensa. Olha, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquela convenção que vai lá para a Alvorada dessa maneira. Eles foram fazer depois de implantar de goela abaixo. Deixou todo mundo porque não perdido. tinham muita convicção de que aquilo era bom para a população. Eu, particularmente, acho que não foi bom para a população. Só deixaram de combinar com a população e com a imprensa. Foi. Eu acho que a Djalma Batista piorou, ela está mais engarrafada, vai engarrafar mais a Constantino Neri, não resolveu o problema da Constantino, porque o problema da Constantino é uma obra física que tem que ter uma passagem de nível ali, Constantino Neri com Pedro Teixeira, Constantino Neri com aquela via lá, a Lores Clodovil, né? A Djalma Batista, eles criaram mais um semáforo, mais uma retenção na Djalma Batista. Efetivamente, são medidas paliativas. Nós não precisamos de medida paliativa. Nós precisamos dizer o seguinte, eu vou dar prioridade ao transporte coletivo. Eu vou operacionalizar uma faixa exclusiva para que o ônibus... Tire o ônibus da Djalma Batista e coloque para Constantino. Estrutural, política pública. E vamos lá, vamos conversar com a população, vamos para campo, vamos fazer isso, vamos ser agressivos nesse ponto. Vamos lá fazer com que a população venha aderir. A participação comunitária é fundamental, a participação das entidades, como o comércio, como o empresário, como o pessoal do posto de combustível, enfim, como as entidades produtivas que geram trabalho e renda, né? A imprensa tem uma sensibilidade muito legal. Eu vi reportagem da Rios quando parava o motociclista ali perto da Amadeu Teixeira. Como é que você está satisfeito? Não está, isso daqui está uma droga, eu estou perdendo tempo. Ou seja, essa sabedoria popular é que ele sabe onde o calo aperta. Então é por isso que eu acho que tem que ter mais humildade, tem que ter para que a participação da comunidade, das entidades, de todo mundo possa levar essas propostas de mudanças. É isso, são 8h32, nosso finalzinho de entrevista, e o nosso entrevistado agora traz a sua análise final ou aí a sua consideração final respondendo a seguinte pergunta: o transporte coletivo público de Manaus pode melhorar? Ele deve. E porque todo o sistema de transporte não tem saída para Manaus. Não tem saída. A saída não está em fazer viaduto. Viaduto não resolve. São Paulo está aí, Nova York está aí, né? Nova York tem metrô, São Paulo tem metrô, e eles foi baseado no minhocão, foi baseado naquelas vias elevadas, dizer, porque quanto mais a gente alarga a via, quanto mais a via para o automóvel, mais ela vai ficando efetivamente congestionada. Não tem jeito. Isso é contra a natureza. Isso não tem jeito. A saída é o transporte público. Medellín está aí, Bogotá está aí, Curitiba está aí. As cidades do mundo estão aí que disseram o seguinte: olha, eu quero que vocês vamos ser mais racionais. Filme de ficção, a gente vê filme de ficção, né? Como é que é aqui, daqui a 40 anos ou no outro plano no plano astral, né? O transporte é coletivo, o transporte
é das pessoas, não é o transporte individual, né? Tá certo? Então, essa é uma lição que tem em todo lugar. Muitas vezes as pessoas, por interesses outros, não têm uma política pública para o transporte de massa, o transporte coletivo das pessoas. Eu acredito que isso tem jeito, eu tenho fé nisso, nós temos tudo para fazer. Falta vontade política para se fazer essa mudança de chave. E nós vamos conseguir. Tá certo, olha, só agradecer aqui o engenheiro de trânsito Manuel Paiva. A gente só tem a agradecer mesmo do fundo do coração, bem como os nossos ouvintes também agradecendo. Um show aí de informação, de análise, para que os nossos governantes possam, né, ter mais ousadia e realmente mudar o nosso trânsito, fazer investimentos no transporte coletivo para que a gente possa... Meu sonho, Manuel, é deixar o carro em casa, né? Pegar um ônibus de qualidade, com segurança e poder chegar aqui no trabalho com segurança e voltar para casa também com segurança. Manuel, só agradecer e até uma próxima oportunidade. Obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos, obrigado por tudo. Parabéns mais uma vez pelo programa de vocês. Muito Um abraço a obrigada. todos os ouvintes. Até logo mais. Obrigada. Até logo mais, muito bem. São